Fala pessoal, beleza? Vamos para o nosso artigo da semana, esse aqui que fala a respeito da irisina. A irisina pode modular os genes associados com o coronavírus. Vai ser publicado aqui na edição de setembro, tá certo? Nessa revista aqui, tá bom? Aqui estão os autores, na verdade já foi publicado, né, na edição de setembro, tá certo? E vamos para o paper. Ele começa falando a respeito da obesidade aqui, que no mundo, que é uma doença que vem aumentando, é uma desordem, na verdade, que vem aumentando aí, né? O ser humano está ficando mais preguiçoso, depois ele dá uma entrada no coronavírus e depois no ACE2, tá certo? Aí dentro do ACE2 a gente já falou dele em um vídeo passado meu, né? Quem não lembra, volta lá ou dá um Googlezinho rapidinho. E aí, ele fala aqui ainda na introdução o que está acontecendo no coronavírus e tal, enfim. E aí, viu que determinadas comorbidades, aí tem aqui, ó, tá? Juntamente com pessoas com parte severa do coronavírus, mostraram o ACE2 elevado, tá certo? Quando comparados a indivíduos controles. Além disso, ele fala aqui que o coronavírus, né, ele tem relação, tem associação com alguns genes que expressam o ACE2, tá certo? E aqui tem aqui o nome dos genes, né, que podem aumentar ou diminuir, tá certo? Essa é a introduçãozinha dele. E aqui no final ele fala ainda que a obesidade é uma doença crônica e que indivíduos mais obesos estão mais suscetíveis a ter uma infecção severa do coronavírus, tá bom? E a irisina pode ter um papel positivo aí na inflamação. Basicamente, a irisina, para quem não conhece, é um hormônio que é liberado aí durante o exercício físico, tá? E aí ele dá esse background e vai para os materiais e métodos. Eles pegaram pré-adipócitos aqui, tá bom? Eles fizeram a cultura deles, depois foram diferenciados em adipócitos e após isso eles foram tratados com irisina. Deixa eu descer aqui para dizer quanto tempo eles foram tratados, para a gente não ter nenhum problema. Aqui, ó, eles foram tratados por 24 horas com irisina, tá bom? E depois fizeram a extração do RNA. Extração, preparação e sequenciamento. Vamos voltar para lá. Epa. Aí como é que foi essa parte? Extração, preparação, sequenciamento e a parte da análise bioinformática. Eles fizeram esse DE aqui, tá certo? Depois fizeram a classificação de acordo com as dobras. E aí eles pegaram esse código, né? Imagina que você tem uma linha, você corta ela, pega esse código e leva para um lugar. Eles levaram aqui para esse Revigul, enfim, perdoe a tradução aqui desse sistema. Basicamente, você pega essa tira que você cortou, leva para lá e você vai botando as tiras que você cortou. E aí, depois você manda o software analisar e, de acordo com esse código, ele vai dando coisas associadas. Eu vou mostrar mais na frente. Aqui fez análise estatística e aí tem os resultados. Aqui, ó, tem essa tira que eu falei para vocês, né? Esse GO00, enfim. Aí você vai pegando elas, jogando lá, e eles vão dar o termo representativo e a descrição, tá certo? E aí depois quem quiser jogar lá no software para ver se aparece, fica à vontade, tá? Não vou me ater a esses detalhes. E aí ele dá vários gráficos, um dos gráficos, esse tree map aqui, que ele faz relação entre aqueles códigos que eu mostrei para vocês, tá bom? Mas vamos para a parte que nos interessa dos genes. Aqui, bom,
Aqui, ó, a figura 3, que eu fui lá buscar informação do tempo que as células foram tratadas, tá certo? Com irisina. Aqui tem o nome dos genes, tá? Então, eles viram o seguinte, nesses que estão demarcados, que o furin e o ADAM10, aqui é o controle e aqui é o tratado com irisina. Quando foi tratado com irisina, eles diminuíram a expressão do gene, tá certo? Quando comparados ao controle. Já o TRIB3, quando foi tratado com irisina, ele aumentou a expressão gênica. Tá, Sasha, mas o que isso quer dizer? Traduz aí pra gente, vamos lá. Opa, volta aqui. Desce. Vamos lá, vamos traduzir isso. Lembra que eu falei que o ACE ele é modulado por alguns genes, tá certo? E esses genes possuem, alguns genes possuem associações com aumento ou com a diminuição do coronavírus, tá certo? E aí, o furin e o ADAM, eles têm associação com o aumento da replicação do coronavírus. O que isso quer dizer? Quando eles estão elevados, isso aumenta a replicação do novo coronavírus, tá certo? Então, eles elevados, esses dois, o ADAM10 e o furin, quando eles estão elevados, isso é ruim, tá certo? Já o TRIB3, quando ele é associado com a diminuição da replicação do novo coronavírus. Ou seja, ele, quando está elevado, é bom, tá certo? Então, basicamente, eles viram que quando eu trato a célula adipósita com irisina, a irisina diminui o que tem para diminuir, tá certo? Que diminui a replicação do coronavírus e aumenta o que tem que aumentar, que no caso é o TRIB3, que está associado com a diminuição da replicação do coronavírus, tá certo? E a gente consegue ver aqui o gráfico relacionado com controle. Irisina controle, irisina controle, irisina controle, tá certo? E aí ele faz a discussão a respeito do concentração aqui, ele fala ainda de outros genes aqui na discussão, que a gente não vai entrar, enfim. E aí, para concluir o artigo, eles falam isso aqui. A irisina possui um efeito positivo na regulação de diversos genes relacionados ao coronavírus, tá bom? E aí, causando a redução dos genes que implicam na elevação da infecção viral e aumentando os genes que bloqueiam essa proliferação viral, ou seja, ele aumenta o que tem que aumentar e ele diminui o que tem que diminuir, tá certo? E aí isso protege a gente. Além disso, os autores aqui sugerem que para o fim que a irisina poderia ser um possível tratamento para reduzir a infecção ou a taxa de infecção aqui nas células humanas com o coronavírus. O que ele está dizendo aqui? Que é para todo mundo sair usando irisina? De forma nenhuma, tá certo? Que isso aconteceu em uma cultura de célula, tá certo? Agora, quando a gente vai para o corpo humano de uma forma geral, isso pode causar um efeito bom ou pode não causar efeito nenhum, tá certo? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Nesse estudo aqui, nessa cultura de célula, deu um efeito positivo o tratamento com irisina, tá certo? E aqui tem a declaração dos autores, agradecimentos e as referências. Beleza? Deixa eu voltar lá. Então, mais uma vez, não estou falando para ninguém sair usando irisina por aí. Estou falando o que aconteceu aqui nesse estudo com uma cultura determinada. E parabéns aí à galera de São Paulo e de Londrina. É muito bom ver um artigo desses representando o Brasil. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que depois eu respondo. Beleza? Valeu!